Olá, iniciamos mais um Colher de Chá, Negócio e Finanças, o seu programa semanal que te traz dicas a respeito da gestão do teu negócio. Isso pode envolver estratégia, contabilidade, área comercial, logística e pode envolver também a sua necessidade de expansão dos seus negócios, onde uma outra ferramenta, não tão talvez utilizada por uma boa parte das empresas e que talvez percam oportunidade, que é a respeito de idiomas. Na sua empresa, quantas pessoas falam outros idiomas? E se você observar no nosso canal pelo YouTube, das entrevistas que aqui já fizemos, nós tivemos alguns entrevistados destacando a importância de dominar outros idiomas nos seus negócios para que eles possam ter uma amplitude mais adequada. E para isso, hoje, com uma alegria muito especial, nós estamos recebendo em nossos estúdios o Luiz Paulo. Tudo bem, Luiz Paulo? João, obrigado por essa colher de chá aqui. Ok, muito obrigado, nós que agradecemos. E aí, na verdade, a gente terá a condição de apresentar para vocês hoje um pouco desta relação do idioma inglês, uma vez que o Luiz Paulo é o fundador e um dos diretores do curso Hamlet. E ele vai falar das experiências fantásticas que tem acerca desse assunto. Mas antes, vamos ver se esta reflexão pode se adequar aos seus negócios. Que, na verdade, mais uma vez, não é uma ilustração, não é uma figura de linguagem, é algo prático que nós começamos a comentar no programa passado e que, desta vez, nós vamos complementar agora com algumas informações. Preste atenção. Como está a questão do planejamento da sua empresa? Você tem um planejamento na sua empresa que permita a você enxergar a área comercial, enxergar um estudo ou um planejamento tributário, permita você enxergar a proporção dos custos que cada um dos centros de custos das áreas da sua empresa está representando percentualmente sobre o seu faturamento? E se o seu faturamento cai? Como você procede? E se ele sobe? Alguns empresários costumam falar o seguinte: puxa vida, está chegando dezembro, que bom, o Natal, as compras de Natal são sempre interessantes. Para o comércio, em geral, representa às vezes 2,5 vezes, 2,7 de um mês convencional, da média de os meses de um ano, e a gente consegue ter um bom faturamento. Mas há um problema, João Carlos, dizem uma boa parte dos empresários: eu não consigo ver esse dinheiro de um lucro ou de a lucratividade a partir de um faturamento tão interessante. Portanto, qual é a ligação que há hoje no planejamento do seu negócio? Como você pode enxergar isso? Como você pode mapear estes resultados que o seu negócio pode ter? Para isso, há uma ferramenta chamada orçamento. Você é uma escola, você pretende ter quantos alunos? Você abriu uma nova instalação, uma nova planta no novo bairro, no novo município, você lançou um novo produto, você aprimorou um produto, você está agregando serviços aos produtos que você vende, você tem condições de agregar serviços a este produto, lançando um produto que dependa desse serviço? Como é que está o seu planejamento comercial? E aí, você vai projetar a sua empresa a partir de 6 meses, a partir de um ano, e digamos que para o segundo semestre do ano subsequente, você acha que nas suas planilhas, nas suas análises, você vê que alguma coisa não irá bem, porque você está sabendo que há alguém lançando um produto similar ou com mais vantagens com relação ao seu. Você sabe que alguns alunos na sua escola vão se formar e você não tem outros alunos entrantes neste mesmo período. Quais soluções você tem? E o marketing? Como você está planejando utilizar o seu marketing para que você possa alcançar os seus objetivos? Olha, empresário, a ferramenta de orçamento que venha te permitir enxergar o planejamento do seu negócio, ela é algo tão importante, mas eu tenho certeza que você, empresário que nos ouve neste momento, está totalmente ciente que o apagar incêndios do teu dia a dia, que você começou agora às
8 horas da manhã e vai até umas 10 horas da noite, trabalhando, correndo atrás, você apaga incêndios, você trabalha um lado extremamente operacional do seu negócio, mas você não para pensar o seu planejamento. Aí você vai falar assim, mas não dá tempo, eu não consigo parar para preparar ou planejar a minha empresa, eu quero preparar um marketing bem bonito, eu quero preparar coisas interessantes e que fluam na minha empresa, mas você não tem tempo. Empresário, isto é um exercício. Você já ouviu falar em exercício? Com certeza sim. Você tem um exercício a respeito de uma mudança alimentar, você tem um exercício a respeito do seu exercício físico propriamente dito. Você tem um exercício se você tem uma banda ou se você toca um instrumento, se você não praticá-lo, se você não exercitá-lo periodicamente, você vai esquecer alguns acordes ou notas ou coisa parecida. Ser um comandante da sua empresa a partir de premissas que te permitam, como tempo, o bem, o patrimônio mais interessante para que você possa planejar todo o restante, é um exercício que ele precisa ser feito, ele traz resultados práticos e imediatos, porque além de você enxergar algo mais à frente, você está refletindo em algum momento a sua empresa como um todo. É como se você se afastasse dela e você, colocando um zoom sobre esta leitura, você conseguirá enxergá-la bem melhor. Portanto, o planejamento bem feito, você enxergando todas as estratégias da sua empresa e alimentando aquilo que você sabe que ocorrerá, como dissemos da outra vez, em 3 estratégias distintas, uma mais ousada, uma intermediária e uma um pouco mais pobre de ter se alcançado objetivos. Você saberá como você deverá se comportar quando este momento chegar. E aí, neste grande exercício, você vai ver como é que vai ficar o seu fluxo de caixa. Portanto, pratique, arrume formas, arrume ferramentas de ler como o planejamento da sua empresa pode ser totalmente elaborado e lido hoje, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 5 anos à frente. Pense nisso e com certeza você será bem mais feliz. O Projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes." "Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve", e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, o seu programa semanal que te permite ouvir dicas onde você está agora confortavelmente na sua poltrona, no seu lar, no seu conforto, ou de você estar no seu computador também puxando o nosso programa e assistindo pelo canal do YouTube, onde também pelo Facebook você ouve os comentários acerca de como está este trabalho feito de uma forma tão especial para você, onde já há 60 mil visualizações. E hoje de uma forma assim muito especial, onde temas que permanentemente se retornam a nós por necessidades profissionais ou até mesmo por lazer, por prazer e ocupar a mente com coisas sadias, bonitas e interessantes. Nós estamos aqui com o Luiz Paulo do Hamlet, que agora vai deixar para nós a apresentação dele. Como é que surgiu essa
possibilidade na vida dele de tornar-se proprietário de um dos cursos mais antigos da nossa região, que já formou milhares de pessoas, que ele vai contar toda essa história para nós. E se foi um sonho, uma oportunidade, se foi uma necessidade, se foi algo que realmente que ele buscou de uma forma incansável, né? Luiz Paulo, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Olha, muito legal estar com você aqui. Nós não vamos fazer uma entrevista em inglês, porque senão ficaria difícil para o nosso público entender. Então vai ser em português, mas você vai começar agora falando para nós, Luiz Paulo, por gentileza. Sua formação, como é que surgiu toda essa história, o nome Hamlet, conta pra gente, Luiz Paulo. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui e poder explicar um pouquinho da nossa história, né? Isso surgiu o seguinte, 2 professores malucos e apaixonados, eu e Wayne Tobelin, que até hoje é o melhor professor de inglês que eu conheço. Nós fizemos uma salinha e nós dávamos aula naquela salinha, porque nós já tínhamos dado aula em vários outros cursos em Petrópolis e no Rio. Eu dei aula em tantos lugares, é difícil dizer onde eu não dei aula. E a gente queria fazer um curso, e a gente tinha o ideal de fazer um curso em que nós pudéssemos trazer para a sala de aula o inglês como ele é, e não como todo mundo gostaria que fosse. Como minha amiga falou ali, the book is on the table, what are you going to do? Porque esse é o grande problema, o aluno faz 3, 4, 5 anos de inglês e quando chega num país, chega na Inglaterra, nos Estados Unidos, South Africa, ele vai falar e não entende falando de nativo, ou então acha que aquilo não é inglês. Pequena história, historinha pequena, curta. Um amigo meu fez no Rio, se formou num curso de inglês lá, muito tradicional. A mãe dele, inclusive, falava, eu me formei lá nessa escola e eu quero que meu filho se forme lá. Eu falei, e a senhora fala bem inglês? Não, eu não falo inglês, mas eu quero que ele se forme lá. E ele falou, 6 anos de inglês, vamos para os Estados Unidos, nós fomos viajar juntos, né? Ele falou, I can get around, né? Eu vou me virar bem, né? Chegou lá, nós fomos lá no balcão, estava lá o rent-a-car dele era lá e o meu aqui. Daqui a pouco ele está assim, ô Luiz Paulo, vem cá, Luiz Paulo. Eu falei, o que houve, rapaz? Ele falou, rapaz, olha só, das duas uma, ou eu não sei nada de inglês, ou eu acho que eles não falam inglês nesse país aqui não. Porque a moça no balcão perguntou, ele estava falando de um papel lá, e ela falou assim, where'd you get it? Where'd you get it? Ele queria que ela falasse, where did you get it? Mas ela não falou, ela falou, where'd you get it? E ele não entendeu nada. Então, o nosso ideal era trazer o inglês de verdade para a sala de aula. Ainda é. A minha luta ainda é essa. E dali o que aconteceu é que esse meu amigo foi viajar, foi para a Nigéria, arrumou um trabalho bom lá, e eu falei, não, agora eu vou pegar e vou tocar esse curso para frente, vou aumentar isso aqui. E como é que eu vou fazer isso? Isso foi em que ano? Isso foi em 1980. 80, ok. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que me associar a pessoas que saibam planejar, que tenham, entendeu? Que não sejam financial idiots como eu. O financial idiot, o que é? O cara que tem uma paixão grande, mas financeiramente ele não sabe olhar para aquele negócio. E o lucro é absolutamente essencial para que o negócio vá para frente. Planejamento, como você falou na introdução. Eu fiquei estudando a tua introdução, que foi muito boa. E então meu irmão veio trabalhar comigo. Meu irmão é um cara que tudo que ele pega para fazer faz bem, gosta de trabalhar com isso, com os números, com planejamento, né? E nós ficamos mais de 10 anos juntos. Depois a Cláudia, minha esposa, comprou a parte dele, veio trabalhar também, e ela tem esse tipo de visão. A Cláudia tem essa coisa da papelada, do banco, entendeu? De planejar, né? Okay. De qualquer forma, ainda dentro da sua apresentação, a sua formação qual é? A minha formação é em inglês, eu fiz a faculdade, né? Você cursou letras? Cursei letras. Ok. E fiz
O curso de letras em si, ele não te dá uma formação boa em inglês, né? Então, mas eu já em 1974 eu fiz, em 74, eu era um garoto ainda, eu fiz o meu primeiro exame de proficiência da Universidade de Michigan. Ok. E eu fui lá para ver como é que era. Geralmente naquela época a gente fazia o seguinte, a gente ia fazer, via como é que era, para depois se preparar, porque não tinha material para preparar. Hoje em dia cheio de material. Material à vontade. À vontade. E para ver como é que era, para depois eu fazer e para passar. Mas aí I was lucky enough, eu tive sorte e passei na primeira prova que fiz, o exame de proficiência. Dali eu comecei a estudar o formato daquela prova, que era o exame de proficiência da Universidade de Michigan. É uma prova que é feita aqui no Brasil e ela é lacrada, enviada para os Estados Unidos e o diploma, o certificado vem da Universidade de Michigan. Aí eu gostei disso, de ter um certificado internacional. Eu comecei a fazer competency, fiz o Proficiency de Cambridge, esse que eu fiz na década de 80, 81, 82. Então, esses exames realmente te dão, assim, maior credibilidade. A princípio, para ser outorgado com uma pessoa que domina o idioma, e mesmo quando essa pessoa for para um país, um nativo, exatamente, ele não terá essa dificuldade toda que foi os casos que você contou para nós, do seu amigo e tal. A princípio ele não terá. Não. Mas, Luiz Paulo, é uma linguagem de leigo agora, uma pergunta para você. Eu já conheci pessoas que se viram e mandam muito bem no inglês, inclusive professores, mas que por algum momento, se fosse uma canção, se fosse ouvindo alguém, talvez de uma região específica dos Estados Unidos ou de algum outro país onde haja o idioma inglês, mas também de uma forma, se esse país é mais frio, com a boca mais fechada, mais entre dentes e tal, isso de alguma forma nós vamos encontrar, mesmo alguém que domine muito bem, pode ter uma dificuldade dessa. Pode ter uma dificuldade. Ok. Agora, em geral, vai poder se comunicar muito bem com esta metodologia que você fala, que você nos explicava a respeito de uma fonoaudiologia, que é a tua metodologia de ensino, é isso? Eu até hoje, com os professores do Hamlet, das 3 unidades, sexta-feira nós nos reunimos para falar sobre fonologia. Então vamos fazer o seguinte, só um minutinho. Vamos deixar a questão da fonoaudiologia para daqui um pouquinho mais. Fala para nós então sobre unidades que vocês têm, sobre quantidade de alunos ao longo desses 35 anos. Olha, eu levei mais de 10 anos para ultrapassar 1000 alunos. Aqui em Petrópolis, aliás, eu trabalhei em outros cursos em Petrópolis e achava que em Petrópolis nós não poderíamos ter uma escola de inglês, um cursinho de inglês, né? Com mais de 1000 alunos. Mas foi possível. Quando a gente ultrapassou isso, eu falei, maravilha, é possível, que bom. E aí nós fomos crescendo. Desculpe, esses 1000 alunos estudando simultaneamente cada um dos seus níveis. Estavam matriculados 1000 alunos. Matriculados 1000 alunos, em horários diferentes. Ok, né? Perfeito. Eu, às vezes, quando eu entro numa sala lá no Hamlet, porque o Hamlet está lá no Bauhaus, tem a parte principal, né, e tem outras lojas do lado, e tem sala também em cima no prédio. Né? Então, onde é o Hamlet? O Hamlet é ali e ali. Né? Então, nós temos, por exemplo, 10 salas de aula. Na terça-feira, nós temos 10 turmas, né? Tendo aulas na terça-feira de 4 às 5, depois de 5 às 6, terças e quintas. Nos sábados, nós temos... Aos sábados, eu devo ter mais ou menos umas 35 turmas, 35 a 40 turmas só aos sábados. Ok, e quando você chegou nesses 1000 alunos, aí você falou, bom, então... O negócio é por aí, eu trabalhar uma estrutura, uma metodologia que seja diferente. É possível. Então, e hoje quantas unidades são? Hoje são 3 unidades. Qual o total de alunos? Eu tenho mais ou menos, uns 1.500, nós temos, né? Porque aquilo ali é uma equipe. Sim. Muita gente em Petrópolis fala assim, vai lá no Luiz Paulo. Eu falei, não, vai lá no Hamlet, porque aquilo ali é uma equipe, eu não trabalho sozinho. Né? Mas as pessoas têm essa percepção ainda, principalmente os mais antigos, né? Sem dúvida alguma. Porque, é o curso do Luiz Paulo.
Petrópolis antigamente era muito assim, né? Agora está mudando. Ok. Ainda é um pouquinho assim. Luiz Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e você vai explicar para nós essa questão depois da sua metodologia, que me chamou bastante atenção. É você não aprender as coisas de uma forma assim, como aqui nós falaríamos um pouco mais pausadamente, mas essa questão da fonoaudiologia. Fonologia permite você ter realmente aquela percepção para que não haja um desencantamento com o idioma. Eu conheço nenhuma nem duas, mas algumas pessoas que tiveram experiências no exterior, chegaram lá e disseram: eu estudei tanto e realmente não consegui captar muita coisa. Né? E você vai explicar isso depois, logo após o nosso intervalo comercial. Fique com a gente. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve, e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Voltamos com Colher de Chá, Negócio e Finanças, e hoje de uma forma muito especial, fazendo a entrevista com o Luiz Paulo, é o diretor, fundador do Hamlet, uma das escolas de idiomas da nossa região mais antigas, com 35 anos de mercado. E ele ficou de passar para nós sobre o Fonoaudiology, que a que se refere isso, qual é essa finalidade? Mas antes, Luiz Paulo, por favor, diz para nós então, repetindo, as tuas 3 plantas, as tuas 3 escolas e o total de alunos. Eu tenho aqui em Petrópolis cerca de 1.500 alunos, né? Em Piabetá, que nós temos essa escola em Piabetá há 3 anos apenas, e em 3 anos atingimos quase 1.000 alunos, que é o que nós levamos aqui em Petrópolis, mais de 10 anos para atingir. Petrópolis é uma boa escola. Uma boa escola para fazer a escola de inglês. Se você consegue se dar bem aqui, é mais fácil se dar bem. É o que eu estou observando, né, em outros lugares. E tem também Santa Cruz da Serra. Santa Cruz da Serra, nós começamos, tem um semestre, nós estamos no 1º ano e agora já no 2º semestre nós temos mais ou menos 200 alunos. Legal. Santa Cruz já começou parecendo uma escola de inglês grande, com turmas grandes, assim, de 12 alunos, né? 13 alunos, tendo que dividir turmas às vezes, porque quando chega a 16, 17 alunos, a gente tem que dividir em 2. E essa veia de uma pulsação empreendedora e expansionista nos negócios está em você, na sua esposa, nos familiares que estão contigo? Eu acho que eu estou mais na filosofia atrás do negócio, né? Metodologia. A metodologia, o princípio de que o aluno é realmente a figura mais importante nesse processo, né? E de vez em quando eu vou te contar uma historinha, porque está cheio de historinha para ilustrar, né? Sim. Mas eu tenho a minha esposa trabalhando conosco, meu genro, né? Marido da minha filha, Paulinha, filha da Cláudia, que está fazendo administração e é um batalhador, um cara que veio realmente, foi uma aquisição, eu brinco, foi uma aquisição boa para a família, e minha filha que está indo, assim, minha filha fala inglês muito bem, está sempre nos Estados Unidos, e ela tem um pouco de tudo, né? Porque ela conhece bem inglês, é uma excelente professora, começou a dar aula com 16 anos, ela já tem
8 anos de sala de aula já, de experiência, com 24 anos. E tem uma visão do negócio, de planejamento, de turmas, de horários, de finanças, uma coisa assim fantástica. Ela vai ser a futura CEO se continuar, inclusive se expandindo, e eu espero que já sim. nasceu nesse ambiente, né? Isso é muito mais fácil. Ok. Então, fala para nós dessa questão do fonoaudiology, as vantagens, o que você observa, por que você criou isso? O que eu faço? O seguinte, eu sempre observei nos cursos em que eu trabalhava que você tinha, por exemplo, uma unidade qualquer. Unidade 3 do nível 1B. Então era assim, eu vou falar um pouquinho de inglês, tá? Acho que o pessoal vai entender. Mr. Smith is sitting in the living room. He's talking to his wife. Né? O Mr. Smith vai falar com a sua esposa. Então eu vou dizer assim, querida, o que você vai fazer agora? Né? Honey, what are you going to do now? As pessoas estudam inglês, vão para as escolas de inglês e acham que vão encontrar assim, esta forma não, de... Isso daí, 3% da população, talvez, na Inglaterra, fale assim. Sim. Né, aquele BBC, né, como antigamente tinha um dentro assim, Welcome beginners to the BBC methodology, entendeu? E o cara não vai falar, honey, what are you going to do? Ele vai dizer, honey, what are you going to do? Quando o cara ouvir, what are you going to do? Ele não entende, ele vai fala, que língua é essa? Vai travar. Que língua é essa? Dentro da sala de aula, eu trabalho de uma maneira que, se eu tiver, por exemplo, 4 alunos, eu posso falar, por exemplo, what are you going to do? Aí o cara fala, I'm going to do something. I'm going to the theater. Aí eu pergunto para você, what about you? What are you going to do? Aí eu vou trabalhando isso aos poucos. Quando eu chegar no 6º aluno, eu vou falar, what are you going to do? E aí os outros já estão entendendo. Quando eu passar para o primeiro de novo, what are you going to do? I'm going to the theater. Porque se não fosse assim, o americano não ia falar assim. Assim é mais fácil, parece difícil, parece mais difícil, mas não é. E isso é que a gente tenta trazer para a sala de aula. Eu, toda sexta-feira, de 6 a meio-dia, de 10 a meio-dia, eu faço a reunião dos professores lá e a gente estuda o quê? Phonology. Eu passo para eles dos cursos que eu fiz de Phonology, o que eu aprendi, e eles também pesquisam e trazem também suas contribuições, né? Agora, Luiz Paulo, eu estou imaginando que o que você fala tem assim muito a ver com uma realidade do aprendizado do idioma inglês. Aliás, não só o idioma inglês, qualquer idioma. E imagino, e se eu estiver aqui enganado, você por favor me corrija, que isso é uma via de duas mãos. Porque um americano, um inglês, um australiano, seja quem for, que fale na sua língua nativa o inglês, e lá com as suas adaptações, é claro, né, cada país com o seu jeitão, que venha aprender o português, ele identificará que nós não falamos aqui, Luiz Paulo, como está você? Você vai bem e sua família vai bem. Ô Luiz Paulo, tudo beleza? Como é que está você? Sua família vai bem? Então é uma via de duas mãos. Você, quando está fora do programa, a gente fala de registro linguístico, né? Uhum. Você emprega aqui um registro linguístico que não é formal, muito formal, mas... Não é o tão usual e popular o diário. Não é, não. O cara, eu tenho um amigo aqui, por exemplo, o meu amigo inglês, eu tenho um amigo inglês aqui que tem até um cursinho de inglês em Itaipava e ele está se tornando um grande professor. E se ele vier aqui conversar com você, o jeito que você está falando, ele vai entender tudo. Por quê? Porque sua articulação é perfeita, você estudou isso, você emprega os verbos de uma maneira adequada, você tem uma escolha vocabular, né, que não é tão sofisticada, né, mas também não é... Há uma atenção também com aqueles que nos assistem. Nos assistem, exatamente. Okay. Eu, por exemplo, eu estou usando aqui contigo um registro formal, um registro menos formal. Eu estou usando um registro informal, tá? Uhum. Quando eu estou falando, por exemplo, como eu fiz para os professores da rede estadual que me convidaram para fazer uma palestra lá, claro que o registro formal que eu uso é totalmente diferente. Tem professores de português lá, eu tenho que ficar prestando atenção, eu tenho que estar na minha best linguistic performance, ou seja, a minha linguagem tem que ser adequada à minha audiência, né? Então,
autêntica e respeitável comunidade, tenho aqui a honra, sincera gratidão da sua acolhida propícia, entendeu? Pelo menos para você, né, no início, mostrar que você sabe falar assim também. Né? Então, de qualquer forma, veja, ô Luiz Paulo, o que nós estamos identificando aqui é que há uma necessidade de um ser humano, sempre que for aprender um outro idioma, que ele necessite ser bem articulado na sua gramática, na sua leitura, entretanto, no seu listening comprehension, ele vai ter que ter algumas adequações para saber que as pessoas não vão falar como agora eu estou falando. O que eu citei esse meu amigo, se ele viesse aqui agora, por exemplo, ele vai entender tudo. E falasse com você, ele ia te entender perfeitamente. Entretanto, se formos ali tomar um suco de laranja e um vocabulário mais informal... Não, ele estava falando com a minha filha outro dia, já tem alguns anos isso, minha filha era mais nova, estava indo para a casa da avó dela, e ele queria falar, agora vamos praticar um pouco a português, fala com você. Muito bem. Aonde você vai? Aí ela chegou e falou assim, não, hoje não vai dar não, Rob. É o seguinte, eu vou para casa da minha avó. Vou para casa da minha avó, estou com uma pressa. Eu entendo? Você vai para a academia? Ela falou, vou para casa da minha avó, ela entendeu a academia, vou para a academia. Olha só que loucura que é, né? Porque a gente vai cortando. E não é só americano que faz isso, não. Tem gente que fala assim, não, o inglês é mais fácil da Inglaterra, mais fácil de entender, porque eles acham que tudo é igual aqueles filmes antigos de inglês. Sim. Não. É tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. É isso que você falou aí. É a questão de você tem que adequar o ouvido quando o cara está fazendo um conference call, por exemplo. Né, que eles fazem em grandes companhias um conference call falando com pessoas do mundo inteiro. O americano que está lá, você vai ouvir? What have we got now? Yes, we have an issue here, and we got to talk about it. Eu não entendi nada. Como é que foi? Entendeu? É verdade. Imagina que você falar o inglês com o chinês, o inglês com um árabe, naquele sotaque mais batido, que é o próprio, né, Saddam Hussein, que eles falam assim, né? Deve ser algo que deve gerir um desconforto em quem se dedicou a aprender o inglês de uma forma muito grande. Eu vou fazer uma pontuação aqui aos nossos telespectadores, Luiz Paulo, me permita, por favor, acerca disso. Olha, pessoal, se na sua vida profissional, você que se formou, você que agora está recém-empregado em algo que você vinha batalhando para conseguir, você não tem que fazer os seus aprimoramentos, você não tem que fazer as suas atualizações, você não tem que fazer um acompanhamento daquilo que está mais novo aí no seu mercado. Não é diferente do que nós estamos ouvindo do Luiz Paulo, o diretor e fundador do Hamlet, uma das mais antigas escolas de idiomas da nossa região, há 35 anos no mercado, dizendo o seguinte, olha, você vai ter que abrir o teu leque, você vai ter que se permitir saber que você está estudando algo, mas qual a metodologia que você está utilizando para que quando você tiver experiências internacionais, sejam elas aqui, sejam elas por uma conference call, ou sejam elas por uma experiência num próprio país que você queira visitar, como é que você, se não fizer esta adequação, como é que você vai se sair lá? A possibilidade de você não se dar bem, ela é muito grande. Então está muito interessante. E no próximo bloco, nós vamos conversar com o Luiz Paulo a respeito de desempenho profissional. Os profissionais que têm um inglês intermediário, avançado, com comprehension, sem erros, como esses profissionais são remunerados, são melhores remunerados no mercado, são mais procurados no mercado, e se no Brasil há uma lacuna a ser preenchida com esses profissionais para um idioma que permita um trânsito a nível mundial. Fique conosco que voltaremos em breve. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz, você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve, e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje.
porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br. JCN Consultoria. Retomamos com mais um bloco do Colher de Chá, Negócio e Finanças, e hoje de uma forma assim especialíssima, recebendo orientações acerca da importância e das metodologias, ou de uma metodologia mais adequada a respeito de você aprender o idioma inglês. Aliás, não só o inglês, aprendendo outros também, não é, Luiz Paulo? Luiz Paulo, a gente ficou então no bloco anterior, deixamos uma pergunta para que você nos responda. Pela sua experiência de 35 anos, pela sua experiência internacional, você deve ter formado centenas de milhares de profissionais que passaram a utilizar isso. O idioma inglês, ele permite algum diferencial de mercado? Ele permite você ter melhores ganhos? O inglês, quando ele é muito fluente, quando ele tem o comprehension na plenitude, quando ele tem uma escrita realmente sem erros, como é que funciona isso no mercado? O que a tua experiência fala a respeito? Eu tenho visto assim companhias para as quais eu tenho ministrado aulas, né? E eu faço isso desde da década de 80. E naquela época, pouca gente falava inglês, então eles pegavam ali os engenheiros, os executivos, e nós dávamos aulas de inglês para eles começarem a falar inglês, né? Numa grande companhia aqui de Petrópolis, eu fiquei morando no Rio um tempo, parei de dar aula lá. Quando eu voltei, vim morar em Petrópolis de novo, eles me chamaram para dar aula de novo. Eles já estavam falando bem, né? E eles precisavam de quê? Melhorar. Melhorar, principalmente listening, por causa do conference call. Entender sotaques diferentes, né? E então a gente começou a fazer isso, né? Eles falavam assim, there's always room for improvement, ou seja, tem sempre espaço para melhorar, né? Então eles já falavam inglês, mas queriam melhorar. Então nós fomos até o nível do proficiency. E eu brincava e falava assim, bom, meu trabalho aqui é fazer com que vocês não precisem mais de mim. E foi o que aconteceu. E há dados, eu não sei se você tem informação sobre isso ou acesso a esses dados, a respeito de profissionais que dominam um outro idioma e qual o destaque que possuem no mercado, sobre remuneração, ou há dados sobre isso? O cara acaba ganhando mais mesmo, né? Os cursos de inglês fazem isso, né? Você falando bem inglês, você tem possibilidade de ganhar até 50% a mais do que os outros profissionais do mercado. Isso é verdade porque as companhias precisam de gente que fala inglês bem. E hoje, né? com esta metodologia que você fala da pessoa se virar muito bem com qualquer interação em inglês com qualquer povo, principalmente os nativos, né? Todos os teus professores são voltados para essa orientação. São. Então, quem estuda hoje no primeiro semestre lá contigo sobre o The Book is on the table, não falará assim o The Book is jamais. Não, vai ser The Book's on the table. Where's it? It's on the table. Vai ser assim. Vai ser algo já bem dentro desde o conceito. Desde o primeiro ano, desde o iniciozinho. Claro que a gente vai trabalhando isso aos poucos e vai procurando treinar o ouvido do aluno e torná-lo assim mais receptivo a esse tipo de linguagem, né? Quantos professores vocês têm hoje? Eu tenho mais ou menos, tenho 20 e poucos professores aqui em Petrópolis, 20 e poucos professores, tenho 3 coordenadoras, coordenadoras que fazem trabalhos diferentes. Em Piabetá nós temos
mais de 10 agora, né, para atender esses alunos todos. Muitos cases de sucesso, isto é, pessoas que se formaram com vocês ou nem se formaram, mas que foram para outros países, hoje em dia se comunicam muito bem, mesmo estando no Brasil, em idiomas, não só o inglês, mas outros que vocês... Aliás, a propósito, vocês ensinam inglês e o que mais? Espanhol. Inglês e espanhol. Espanhol a gente tem... Nas 3 escolas. Nas 3 escolas. Espanhol Ok. a gente tem mais para os alunos de inglês que querem fazer espanhol, a gente dá aula de espanhol que é para ele não ir para outro curso, né? Uma estratégia de vocês. Ok. Isso aí. Perfeito. E os cases de sucesso? Que você ia falar alguma coisa? Bom, a gente tem... nós temos hoje em dia um grande número dos nossos professores se formaram lá, né, no Hamlet. Então eles já sabem como trabalhar com o método, né? Temos alguns que estudaram fora, né? Nós temos aí uma parceria com a International Schools, que manda alunos para estudar na Inglaterra, né? Inclusive eu fui para lá e visitei algumas escolas inglesas, escolas de English as a Second Language, quer dizer, inglês para as pessoas que... Segunda língua. Como uma segunda língua, não como língua estrangeira, né? Ok. E nessas escolas, isso foi um grande presente que eu ganhei da International Schools, né? Eu e minha esposa pudemos visitar algumas das melhores escolas de inglês do mundo e ver como é que eles trabalham. E uma coisa interessante que eu observei é que muitas dessas escolas são tipo family business. É o pai, a mãe, a filha... Toda a galera está lá. Toda a galera está lá, que nem a gente, né? Eu falei, que legal que é isso, você trabalhar com a família. Que bacana. E Agora, já encontrei alunos também. Uma vez eu estava na Disney World, eu fui no Universal Studios, né? A gente estava lá, daqui a pouco eu ouço assim, ó, Teacher! Teacher virou meu apelido, né, para os alunos, né? Para os professores, meu apelido é Boss, né? Aí, eu era uma aluna minha que estava trabalhando lá. Aí depois a gente passaram-se 4 dias, fomos a um outro parque. Quando a gente entra, falou, ô Luiz Paulo, tudo bem? Era o cara que estava recebendo lá. E esse pessoal trabalhando lá na Disney World, isso é uma coisa maravilhosa. Isso para mim, isso é o que... é o meu combustível. te motiva. Ou você pegar no Facebook um aluno fala assim, estou aqui hoje dando uma palestra aqui nos Estados Unidos, fala professor, você contribuiu muito para que eu pudesse estar aqui e tal. É algo muito gratificante, sem dúvida. Demais. Tá. Muito bom. Ô Luiz Paulo, com toda essa motivação... Eu desviei a tua Não, pergunta. em absoluto, você respondeu corretamente. Mas com toda essa motivação, os seus olhos brilham, né? Isso é fantástico quando você fala eu sou apaixonado por isso. Legal, e isso é muito bom. Realmente, talvez seja um dos fatores que te mantenha com um curso de tanto tempo, expandindo com o negócio, enfim. Assim sendo, vocês não sabem o que é crise, então? Como é que está a questão de essa relação da crise com vocês? A relação da crise está interessante. Só finalizando, uma coisa que eu falo... vocation é vocação e vacation é férias e enjoy, né? Enjoyment, né? Alegria. Curtir, alegria. Aí eu falo o seguinte, my vocation is my vacation. Então eu adoro o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. Você não trabalha, você se diverte. Eu me divirto. Isso eu gosto. Eu dou aula de primeiro ano até hoje. A Claudinha fala, você não precisa dar essa aula. Para que você vai se despencar daqui para dar uma aula sábado em tal lugar assim. Então, eu vou porque eu gosto. Maneiro. Eu gosto de adolescente. Outro dia eu fui numa palestra de uma psicóloga que era sobre psicologia da aprendizagem. Então, eu estou lá, né, para aprender alguma coisa. E essa senhora falou assim, vocês sabem que não é à toa que nós os chamamos de aborrecentes. Eu falei, opa, não. Está falando dos meus alunos, não é aborrecente, não. É adolescente. Meus adolescentes amados, queridos, entendeu? Que são os mais importantes na escola. Uma historinha no meio. Eu entrei numa sala de aula, galera de 12, 13 anos. Aí cheguei lá e falei, olha, nós temos não sei quantas turmas, nós temos não sei quantos alunos, tem 3 coordenadoras, tem pessoal do financeiro, tem não sei quem, e tem Piabetá, e eu sou o diretor da escola geral. Aí eu virei para o garotinho e falei assim, quem é a pessoa mais importante que tem aqui?
Ele pegou e falou assim, é o Senhor. Eu falei, sim, é o Senhor Jesus. E depois do Senhor Jesus, sabe o que é mais importante? Ele falou, é você. Legal. Eu venho em terceiro lugar, talvez. Legal, olha, com essa motivação então, dá pra gente saber que dentro da história de uma crise, vocês buscando inovação e ampliando, na verdade, se eu fiz a conta correta, 1.500 com mais 1.000, 2.500, com cerca de 200, 2.700 alunos aproximadamente. A gente deve estar passando esse semestre aí, esperamos chegar a uns 3.000 em todas as unidades. Legal. E com esta expectativa, então, vocês não podem falar hoje que há uma crise no pé de vocês. Não. Vocês crescem quantos dígitos ao ano? Olha, eu acho que a gente... Olha, na unidade nova de Piabetá, o crescimento é muito grande. Foi tipo você falou assim, exponencial, um crescimento assim de... Nós vimos crescimento de 50% de um semestre para o outro. E agora aqui eu acho que vai ter um crescimento de uns 20%. E em Petrópolis, se a gente conseguir manter o número de alunos, a gente vai se dar por satisfeito aqui. Porque, inclusive, fica sob controle. Mas eu acho que a questão da crise, é muito interessante esse negócio da crise. Porque eu ouvi falar que em Chinese Mandarin a palavra para crise é a mesma para oportunidade. Talvez seja a mesma, cara. Crise é oportunidade. Né? Você vai transformação. Porque se você tiver bom custo-benefício... Quando eu comecei a minha escola, eu queria fazer o seguinte, ter o melhor que eu pudesse dar para o meu aluno por um preço que ele pudesse pagar. Era custo-benefício, só que ninguém usava essa expressão na época, mas eu sempre tive isso na minha cabeça. Ok. Luiz Paulo, deixa eu fazer uma pontuação aqui para os nossos telespectadores. E esses telespectadores, talvez por não estarem aqui no estúdio, né? Gente, ouvir a motivação, os olhos brilhando deste profissional, nos passando os detalhes da interação dele com os pequeninos alunos, da interação dele com os mais maduros, a questão do phonology, para que ele, preparando as pessoas desde o primeiro momento, como é que vão se deparar com dificuldades no futuro, mas que não será uma dificuldade. Uma empresa dessa não enxerga uma crise. Essa empresa pode até ter lá os seus respingos de uma crise, talvez algum momento uma inadimplência um pouco mais acentuada ou coisa parecida, mas a motivação, e o que me chama muita atenção é que ele diz, eu não trabalho, porque se isso é trabalho, eu estou de férias o tempo todo, porque eu curto o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu gosto das pessoas, e olha, Luiz Paulo, está sendo realmente um aprendizado muito grande para todos nós, mesmo porque talvez nem todos tenham o privilégio de serem apaixonados pelo que fazem. Talvez tenham suas profissões, porque ali se apresentaram e tal, não conseguiram amá-la, desenvolvê-la de uma forma coerente. Mas, como nós estamos indo daqui um pouquinho mais para o nosso intervalo comercial, e voltaremos para o nosso último bloco, infelizmente, Luiz Paulo, nós vamos deixar que ele, com essa motivação toda, depois nos diga a opinião sobre o Brasil. Como é que o Hamlet e como é que o Luiz Paulo enxergam o Brasil? As circunstâncias que vivemos e a esperança ou não. Fique conosco e voltaremos em seguida. O projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz, você não vai conseguir, são milhares de peixes. Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve, e joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença. Olá, muito prazer. Nós somos a JCN Consultoria. Conheça nossos serviços. A sua empresa gerando resultados surpreendentes, com total organização. Direcionamento comercial, finanças e controladoria, gestão de estoque, conselho de administração e gestão interna. Acesse nosso site jcnconsultores.com.br.
JCN Consultoria. Voltamos com o Colher de Chá Negócio e Finanças com a alegria, a satisfação de ver a motivação aqui no Luiz Paulo, que é o diretor e fundador do Hamlet, uma das mais antigas escolas de inglês da nossa região, há 35 anos no mercado, mas parece, gente, que estamos entrevistando um menino. Você não ficaria ofendido não, não. Luiz Paulo? Um menino, pela motivação. De 64 anos. Você tem 64 anos. 64. E com essa motivação toda à vida profissional. É. Que coisa fantástica. Mas olha, gente, ele ficou de deixar agora o recado para nós sobre o que ele pensa, ou como a instituição Hamlet vê o Brasil nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo. Fique muito bem à vontade. Mas, Luiz Paulo, fale isso para nós em português, não fale inglês, senão o pessoal não vai entender. Já vai falar do Brasil. Vamos lá. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que a gente tem que mandar para frente apesar de. Então, por exemplo, quando eu dava aulas em cursos pré-vestibulares, eu recebia uma apostila e aquela apostila tinha um monte de coisa ali estranha, atividades que levavam a nada e palavras mal traduzidas e coisas com as quais eu não concordava, mas eu dava a aula apesar da apostila. Eu acho que a gente tem que continuar acreditando no Brasil, apesar de tudo que está acontecendo hoje. Eu concordo contigo que acho que a solução é educação. Mas esse negócio de pátria educadora, pelo amor de Deus, né? Isso parece até brincadeira. Devia tirar isso daí, que isso não é pátria educadora coisa nenhuma. Eu não sou muito simpático à esquerda, não sou mesmo, entendeu? Eu acho que tem muita gente, e eu tenho alunos, e tive amigos, por exemplo, naquela época, na década de 80, que aquele romantismo, não, vamos fazer uma sociedade equalitária, e essa coisa toda. Existe esse romantismo, né? O cara ser socialista assim quando é jovem, né? Eu acho até bacana. Agora, depois de uma certa idade, eu acho que não dá, entendeu? Então eu entendo que alguns jovens, entendeu? Tenham determinadas figuras, até tem uma figura aí que é um ícone, né? Com a boina, boa pinta e tal. Parece até que o cara era bonito, né? Que não era, né? Mas não sabem a história do cara. Fazem do cara um ícone, entendeu? Eu acho que isso tudo a gente tem que esquecer essa história toda, isso daí vai passar, vamos esperar, né, 2018, vamos ver o que vai acontecer, né? Fica esse negócio de impeachment, de intervenção militar, não vai acontecer nada disso, a gente sabe que não vai acontecer nada disso, a gente vê o Brasil virando chacota lá fora, está virando mesmo, porque eu vejo muita coisa, muitos programas americanos, ingleses, e leio, entendeu? E o Brasil, a imagem do Brasil não está realmente legal lá fora. Vou pegar exatamente esse gancho. Gostei da sua última frase. A imagem do Brasil não está legal. E se você tivesse o poder de decisão, Luiz Paulo, o que você faria para mudar esse cenário? Se eu tivesse poder de decisão, eu chamaria o tio Figueiredo de volta. Desculpe ser tão direto. O Figueiredo falou, olha, eu vou deixar esse partido aí... Vocês vão sentir saudade. Eu vou deixar esse... Como é que é? Eu vou deixar esse sindicato aí virar partido, eles vão começar a ter poder, entendeu? Mas depois vocês vão ver o que vai acontecer. Encontrei com um amigo meu, não vou falar o nome dele, outro dia passando na Praça da Liberdade, ele falou, olha, Luiz Paulo, eu acho a esquerda muito legal. Eu falei, ué, mas está... assim, me causou uma espécie, ouvir um comentário dele, né, desse de uma pessoa já bem vivida. Eu falei, nossa, acho a esquerda ótima para ficar fazendo oposição, porque quando entra no poder sempre dá com os burros na água. E outro dia estava conversando com uma amiga minha que viveu, ela esposa de diplomata, viveu em vários países, inclusive viveu em países socialistas. Ela falou, cara, olha, esse pessoal fala em socialismo, vermelho, não sei o quê, esse romantismo todo, porque eles nunca viveram num país socialista. Não sabe o que é, tem que querer comprar fralda para o neto e não tem fralda. Quero dentifrício, pasta de dente, né?
Porque outro dia ela falou que a pasta não entra no dentifrício, essa ficou uma das pérolas da nossa presidente, né? E não ter pasta de dente, entendeu? Tem que sair, ir para outro país e trazer, porque ela tinha essa possibilidade, porque era esposa do diplomata. Porque não tem, entendeu? Você já ouviu falar de alguém, eu vou sair de Miami, vou tomar um bote e vou fugir para Cuba? O que acontece é o contrário, né? E eu vejo assim, eu vejo dessa maneira, entendeu? Eu não sei, o pessoal da minha família, tem muita gente lá de esquerda ainda, e fala assim, você é um reacionário, você não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu vivi na época do governo dos militares, entendeu? Eu acho que houve excessos, naturalmente houve excessos, entendeu? Mas eles construíram a ponte Rio-Niterói, né? Que agora está aí quebrada e eles não conseguem nem manter. Consertar. Olha, o Luiz Paulo, com uma resposta assim objetiva, quais sonhos para o Hamlet ainda não alcançados, mas planejados? Eu tenho sonhos de abrir mais unidades dentro desse controle que a gente tem. Ótimo. Né? Sem nunca transformar em franquia. Porque franquia em inglês não é que nem, entendeu, vender hambúrguer. Eu tinha um amigo que trabalhava num curso no Rio comigo, curso, na época do Miguel Couto Baiense, e ele tinha uma franquia de um curso de inglês aqui em Petrópolis. Aí eu conheci esse cara lá e falou assim, oh, rapaz, que legal, e o cara era professor de matemática. Eu falei, tiro meu chapéu para você, cara, porque, olha, eu sou ruim de matemática, preciso de pessoas que me auxiliem nas finanças da minha escola e tudo mais, e você, além de ser professor de matemática, tem um curso de inglês, domina inglês. Ele falou, não, eu domino inglês nada, não sei uma palavra de inglês. Eu comprei a franquia e botei lá. Entendeu? Entendi. Talvez não tenha a essência, não tenha essa paixão. Ele abriu o curso de inglês, uma franquia do curso de inglês, como poderia abrir de esmalteria. Entendeu? Eu falei, não, mas de qualquer maneira, tudo bem. Depois até a gente ficou amigo e tal. Ele falou, você tem professores que estão se formando lá, fazendo aquele curso lá do Michigan, lá, de preparatório que você tem, pode mandar alguém para mim e tal. Eu falei, posso, claro, eu não vou dar emprego para todo mundo, o sol nasceu para todos. E a franquia dele, aos poucos, foi murchando, okay. Entendeu? Luiz Paulo, nós nos aproximamos então do nosso final do programa. Muito obrigado pelo privilégio de estar conosco. Bom. Foi muito bom, muito agradável mesmo. É bom saber a história do Hamlet, uma empresa de 35 anos no mercado, o que você faz para mantê-la em pé, para trazer e agregar aos seus clientes vamos chamar de uma tecnologia, que seria a tua metodologia, para mantê-los no mercado da melhor forma possível, manter-se no mercado da melhor forma possível e que esses clientes possam desfrutar de um idioma que é algo realmente de um outro idioma, né? Que é algo realmente essencial. Mas para isso, agora para o final, por favor, você dirija-se agora à câmera aqui da nossa esquerda para os nossos telespectadores, deixando a sua colher de chá. Dê os seus conselhos para os jovens que vêm pela frente, ou mesmo para os empresários mais maduros, ou para os executivos que querem vencer barreiras, vencer as suas próprias limitações, ouvindo aquilo que você tem de orientação. Fique à vontade. Eu acho o seguinte, eu acho que eu aprendi com um aluno meu, que era CEO de uma companhia grande, eu perguntei para eles, as tuas decisões dependem, em quanto dependem as tuas decisões de intuição e raciocínio? What do you rely on? Né? Intuição e raciocínio. Aí, meia. Quando eu cheguei no CEO, ele falou, olha, mais de 80% intuição. Eu uso intuição, sempre usei intuição, mas eu tenho as pessoas que usam o raciocínio e o planejamento, entendeu? Então eu acho o seguinte, se você tem essa capacidade de planejar, né, e tem uma visão financeira legal, tudo bem, você faz tudo. Se você não tem, você tem um negócio em que sua posição é de ter a filosofia, né, prover a filosofia do negócio, ou ter a ideia, né,
uma ideia empresarial, né? Eu li um negócio muito interessante uma vez, que era, eu não gosto de boa ideia. Quem falava isso um cara de uma grande companhia brasileira. Eu não gosto de ideia, boa ideia. Eu gosto de ideia empresarial. Eu falei, o que é isso? Vamos ver o que ele acha que é isso. É uma ideia que é boa e que vem com tudo junto, né? E se você não pode fazer tudo junto, vai se aliar às pessoas que possam fazer aquilo junto contigo. Foi isso que eu fiz, entendeu? E tem dado certo até hoje, né? E eu chamo o aluno de aluno. Eu chamo a escola de escola e chamo meus professores de colegas. Mas eu tenho pessoas que chamam o aluno de cliente, os professores de funcionários, né? E a escola de empresa. É questão da visão, né? Você tem que ter gente assim, porque tem que dar lucro, né? Lucro é o sangue da empresa, né? Sem dúvida. Tá bom. Isso aí. Obrigado. Luiz Paulo, muito obrigado, foi muito bom estar com você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite e trocar com os nossos telespectadores os teus 35 anos à frente de sala de aulas, treinando pessoas, ensinando pessoas e ter se tornado um empresário que, com muita motivação, quer continuar crescendo nos seus negócios. Muito obrigado mesmo, foi muito Eu que agradeço. Tá bom? Pessoal, nós nos despedimos então desse Colher de Chá Negócio e Finanças e queremos te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você tem o acesso a todas as entrevistas, os principais players do mercado, cada um na sua atividade, onde poderão agregar e onde agregarão valor ao seu negócio de uma forma assim muito confortável para você. Muito obrigado e até a próxima semana.